Este vídeo faz parte da série 4 Titãs da Poesia Grega, um conjunto de apresentações que o Núcleo de Literatura do Areté dedica a Seferes, Engonópolos, Ritsos e Elites, artífices magnos da língua grega, cuja obra ultrapassou largamente os limites geográficos da Grécia, consagrando-os internacionalmente. Elites nasceu em 2 de novembro de 1911 em Heráclion, Creta. Ele é o último de 6 filhos de Panaiotis Alepozeles e Maria Vranas, ambos da ilha de Lesbos, também chamada de Mitilene. A família Alepozeles, proprietária de uma fábrica de sabão, instala-se em Atenas em 1914 e transfere a sede da sua empresa para o Pireu. Trata-se de uma família abastada que mantém relações estreitas com o então primeiro-ministro grego Elefthérios Venizelos. O jovem Odisseus teve uma infância feliz e mimada. Passa os verões com a família nas ilhas em Creta, em Mitilene e, frequentemente, em Spetses. Correndo descalço pelas praias em contato com o mar, ele registra na memória as ricas impressões sensoriais que mais tarde aparecem em sua poesia. Apaixonado pela literatura, o adolescente gasta o seu dinheiro para comprar livros e revistas, mas a poesia não o atrai. Quando criança, diz ele, lembro-me que a poesia não significava nada para mim. Um primeiro luto mergulha a família em profunda aflição. Em 1918, a irmã de Odisseus, Elites, Mircine, a única filha da família, morreu aos 20 anos de gripe espanhola. A partir dos 12 anos, ele viaja para o exterior, descobrindo a Itália, Suíça, Alemanha e Iugoslávia com sua família. Na Suíça, em Lausanne, a criança é apresentada a Venizelos, que veio assinar o Tratado de Lausanne em 1923. Um segundo luto atingiu a família quando o pai, Panaiotis Alepozeles, morreu em 1925. É em sua adolescência que Elites descobre em suas leituras as grandes correntes literárias e mergulha nos livros com ardente curiosidade. Procura encontrar, na expressão literária, a memória das suas próprias emoções. Procura neles a parte de suas lembranças pessoais que tinha guardado em criança nos momentos de paixão e solidão, quando andava descalço pelas costas das ilhas. Na primavera de 1927, foi acometido de uma grave infecção que o confina ao leito por 2 meses. Ele, então, devora livros da literatura grega e estrangeira e experimenta seu primeiro impacto poético ao descobrir o poeta Constantino Cavafis. Ao lê-lo, sente um choque, algo muito forte que o intriga. Fui tomado por uma profunda curiosidade que mais tarde se tornaria um profundo interesse e mais tarde uma profunda admiração. A descoberta de Paul Éluard direciona a curiosidade de Elites para o surrealismo, sobre o qual ele imediatamente procura se informar. Deste movimento, ele irá reter essencialmente o sentido poético do maravilhoso e, na arte, a técnica da colagem. Conclui os estudos secundários em 1928, depois de aceitar, a pedido da família, estudar química. Volta-se em 1930 para os estudos de direito, sem deixar de se interessar pela ciência e pela literatura de vanguarda. É assim que lê as obras de César Emanuel, Nikitas Randos, Theodoros Doros e a coleção Strophi, de Jorge Seferes. Embora de valor muito desigual, essas obras o fazem prever o fim de uma era,
representada na literatura por Costas Kariotakis, falecido em 1928, e o início de uma nova era ainda vaga. O renascimento da década de 1930. A partir de 1934, a chegada de uma nova geração de escritores despertou um entusiasmo renovado entre os jovens, com uma proliferação de ideias e iniciativas. Na atmosfera animada e alegre das reuniões estudantis em que elites participam, há um debate acalorado sobre todos os assuntos, reforma da linguística, literatura, bem como da política de Venizelos. Em fevereiro de 1935, Elites conhece o poeta Andreas Embricos, um dos maiores representantes do surrealismo grego, formado em estudos freudianos e psicanálise. Foi através de seu contato que Elites experimenta as primeiras colagens surreais, recortando fotografias em revistas. Foi com Jorge Katsimbalis que Elites entra em contato com importantes figuras do círculo literário grego, como os escritores Jorge Seferis, o qual descobre com interesse os poemas de Elites, e Jorge Theotokos, de quem se torna grande amigo. Katsimbalis, a quem Elites confiou timidamente alguns de seus manuscritos, publicou-os sem o conhecimento do poeta, na revista Letras Novas, que ele financiava. Assim, em novembro de 1935, alguns dos poemas de Elites são publicados pela primeira vez sob o pseudônimo de Odisseias Vranas. Ele agora se sente apoiado por amigos influentes e começa a pensar em desistir dos estudos de direito para sempre. Desde o início de 1936, a revista Letras Novas reuniu um grupo de escritores muito unidos, determinados a trabalhar em favor da vanguarda literária. Elites apresenta algumas de suas colagens fotográficas, bem como sua tradução dos poemas de Éluard. Em 1936, ele conhece Nikos Gatsos, que estava começando sua carreira na revista Letras Novas. Tinham em comum a paixão pela poesia francesa e era um bom conhecedor do surrealismo, nascendo assim, daí uma grande amizade. Mais tarde, Nikos Angonopoulos, também um grande poeta francófilo, junta-se ao grupo de amigos de Elites. Mas a situação política que se deteriora em toda a Europa não tarda a levar tudo e a todos para uma grande turbulência. Em agosto de 1936, o general Metaxás estabelece uma ditadura na Grécia. Na Itália, Mussolini fica do lado de Hitler. Os amigos de Elites se dispersam. Katsimbalis vai para Paris, Seferis, nomeado cônsul-geral da Grécia, se isola no exílio de Gorica, Albânia. E os raros consolos de Elites nessa época são a correspondência que mantém com Seferis e Nikos Gatsos, além de um encontro com Lawrence Durrell e, como sempre, encontra consolo na poesia. Na manhã de 28 de outubro de 1940, as tropas de Mussolini invadem a Grécia pela fronteira com a Albânia. E aí a mobilização geral. Elites é transferido para a zona de combate em 13 de dezembro de 1940, sob o fogo das baterias de artilharia italiana, atacando as linhas gregas. Elites permanece caído no chão por 2 horas, ferido nas costas por estilhaços. Então, em deploráveis condições higiênicas, ele é vítima de um grave caso de tifo. Evacuado para o hotel de Ioannina, em 26 de fevereiro de 1941, ele luta por mais de um mês
contra a morte. Ele mesmo testemunha este fato dramático. E ele diz: por falta de antibióticos naquela época, a única chance de salvação contra o tifo estava na resistência do corpo. Tínhamos que esperar, imóveis, com um pouco de sorvete na barriga e algumas colheradas de leite ou suco de laranja como nosso único alimento durante intermináveis dias em que durava uma febre de 40 graus que não passava. Elites, continuando sua convalescença, participa de inúmeras reuniões clandestinas ou públicas, destinadas a exaltar os valores helênicos entre o povo. Por trás das janelas fechadas com vidros cobertos de papel, jovens desprovidos de tudo vibram com a voz profunda de Catsímbalas, lendo os versos de Cossis Palamás. Foi nesses momentos que ele sente mais intensamente o orgulho do helenismo. Nesses tempos de infortúnio, a poesia não é um jogo fútil, mas o último refúgio da esperança. Nessa época, Elites descobre a poesia de Frederico Garcia Lorca. Em 1944, ele publica Do Canto Heróico e Funeral para o segundo tenente desaparecido na campanha da Albânia. Este longo poema, de quase 300 versos, inspirado em sua experiência pessoal de combate durante a guerra ítalo-grega, desperta no público o entusiasmo reservado aos grandes poetas nacionais. No ano de 1945, chega ao fim o movimento literário iniciado em 1935 com o surrealismo. Após as convulsões provocadas na sensibilidade pela Revolução Surrealista e pela guerra, Elites entende que é hora da poesia lírica entrar em uma fase clássica. E observa, além disso, que essa evolução já ocorria na França com Saint John Percy e René Char, na Inglaterra, com Dylan Thomas, e no México com Octávio Paz. O período que se abre para Elites é, portanto, o de uma busca incansável por abrir novos caminhos de criação à poesia. Esse espírito grego, bem ao contrário do existencialismo sartriano, foi profundamente admirado por dois escritores franceses, René Char e Albert Camus, que fez da Grécia a pátria de sua alma e o símbolo mais puro do pensamento do meio-dia. Em 1945, Elites aceita, com apoio de Jorge Seferis, assumir a direção de programas na recém-criada Radiodifusão Nacional. Em julho de 1946, ele renuncia ao cargo de diretor da rádio. A Guerra Civil, que eclodiu na Grécia em 1946, dura até 1949, e o país afunda terrivelmente na pobreza. Elites para de escrever, mas sente a necessidade de agir. Toma uma decisão importante de deixar a Grécia totalmente devastada por uma guerra civil e mortal. Ele chega à Suíça, no início de fevereiro de 1948, e se estabelece logo em seguida em Paris. Ir para a França, que ele considerava o berço da cultura e sua segunda pátria, é aproximar-se das fontes da poesia moderna. Reduzido ao silêncio desde 1945, procura por todos os meios descobrir uma nova poética. Frequenta também os cursos de filosofia na Sorbonne, como ouvinte livre. Tem contato com todos os grandes poetas da época, a começar pelos surrealistas André Breton e Paul Éluard. No entanto, isso tudo mudou muito. Agora é Jacques Prévert quem está na moda. A poesia francesa em declínio não oferece perspectiva para sua busca de renovação. Desapontado por não conseguir nada com esses contatos, ele admite: eu literalmente fervi no meu próprio suco por 3 anos e meio
inteiros. A moda é mesmo o existencialismo e a filosofia do absurdo. Ele se tranca em seu quarto para escapar de um clima geral que lhe é totalmente estranho, e lê o Fédon de Platão. Eu estava passando por uma crise, escreve ele, cujos primeiros sintomas apareceram 4 anos antes da ocupação, quando o grego despertou em mim. Ele prevê, então, que a língua grega corresponde a uma moral e um modo de sentir, que, de Platão a Solomos, se perpetuou sem obstáculo e sem alteração. Durante o verão de 1948, Elitis fica em Saint-Jean-Cap-Ferrat e cria amizade com os maiores pintores, entre outros Picasso, Léger, Matisse, Giacometti e Chagall. Com Picasso, ele descobre um verdadeiro mediterrâneo, que pratica, na simplicidade e na alegria de viver, o culto do sol e do amor. A sensualidade que predomina na arte e na obra de viver de Picasso ecoam no diálogo que Elitis mantém ao mesmo tempo com Matisse. Longe do existencialismo, do niilismo e das filosofias do desespero em que mergulha a Europa, é decididamente as impressões sensoriais e a própria vida que ele sente vontade de retornar. A saída para a crise, na qual Elitis esteve mergulhado durante 4 anos, é finalmente encontrada. Poucos dias depois, ele embarca para Marsella e retorna para a Grécia. A maior parte do seu tempo é agora dedicado à poesia e ao teatro. Por algum tempo, ele assume as funções de diretor de programas de radiodifusão nacional, mas rapidamente fecha esses parênteses, demitindo-se do cargo, e em maio de 1954 instala-se no distrito de Kifisia, em Atenas, e trabalha para o teatro. Torna-se membro do Conselho de Administração do Teatro de Arte, fundado pelo encenador grego Carolus Koum. Traduz peças teatrais do francês e do alemão. Ao mesmo tempo, continua a escrever o Actioneste, monumento poético que o ocupa há mais de 7 anos. Concluído em dezembro de 1959, o poema é publicado em 1960 e marca o início da glória de Elitis. Actionesti é coroado no mesmo ano pelo Grande Prêmio Nacional de Poesia. A reputação de Elitis conhece durante este período um impacto internacional que resulta em convites para visitas ao estrangeiro por distinções honoríficas e pelo sucesso do seu trabalho. Ao mesmo tempo, as traduções dessa obra se multiplicam pelo mundo enquanto se desenvolve a fecundidade da veia artística e literária do poeta. Inicia-se um período de viagens que o levam para os Estados Unidos, a Itália, a União Soviética, a Bulgária, a França e o Egito. O golpe militar de 21 de abril de 1967 trouxe ao poder a junta de coronéis. Elitis, então, se afasta da vida pública, dedicando-se à tradução e à pintura. Foi-lhe atribuído pelo governo dos generais o Grande Prêmio de Literatura, mas ele o recusa. Finalmente decide ir para o exílio, em 3 de maio de 1969, para se estabelecer em Paris, onde dirige seminários de filologia e literatura na Sorbonne. Tanaxio Esti. Seu lirismo surreal é reconstruído em uma ideologia natural, política, metafísica e poética. A poesia, como um sistema que aspira a absorver tanto a filosofia quanto a política de seu tempo, focaliza tematicamente a questão da libertação individual. Por ser visto tanto como um oratório secular, refletindo a herança grega e o espírito revolucionário do país, como também como uma espécie de autobiografia
na qual as raízes espirituais da própria sensibilidade individual do poeta são colocadas no contexto filosófico mais amplo da cultura grega. Em sua evocação da Grécia eterna, sua visão da guerra e suas consequências e sua celebração final da vida humana, Elitis é uma verdadeira voz de nossa época, um poeta lírico profundamente pessoal que fala pela humanidade geral. O sucesso popular também se confirma. A colaboração entre Elitis e o compositor Mikis Theodorakis resulta no oratório Axionesti, apresentado no Cinema Rex, em Atenas, em 19 de outubro de 1964. É um enorme sucesso. Em 18 de outubro de 1979, o Prêmio Nobel de Literatura foi concedido a Elitis com a seguinte menção: por sua poesia, que no contexto da tradição grega retrata com força sensual e clareza intelectual a luta do homem moderno pela liberdade e criatividade. Em 8 de dezembro de 1979, o novo laureado faz seu discurso de aceitação do Prêmio Nobel em francês e recebe das mãos do rei Carlos Gustavo XVI, da Suécia, a medalha e o diploma Nobel, que lhe foram legados em 1980 ao Museu Benaque de Atenas. No dia 10 de dezembro seguinte, durante o banquete do Nobel, Elitis faz um discurso de agradecimento comparando a viagem de Ulisses, cujo nome lhe foi atribuído, à sua própria aventura poética, dedicando-me por mim, por minha vez, por mais de 40 anos, à poesia, não fiz nada mais. Viajo por mares fabulosos, aprendendo em várias paragens. Os últimos anos de vida de Elitis são marcados por um afastamento gradual da vida pública devido à doença. Ele sofre há vários anos de uma anemia hemolítica e infecções pulmonares que o obrigam a ser frequentemente hospitalizado. Ele, no entanto, permanece cercado por seus amigos mais próximos e pela companheira dos últimos 13 anos de sua vida, a poetisa Iolita Eliopoulos. E não para de escrever. Em 1990, a prosa poética Estrada Particular é acompanhada por 81 guaches, aquarelas e desenhos. A obra do crepúsculo de sua vida é de meditação e contemplação diante da natureza, solta, com um aroma de tristeza como testemunha os últimos títulos das suas últimas coleções. As Elegias de Uxopetra, Oeste do Pesar e O Jardim das Ilusões, publicados em 1955. Aquele que se esforçou para habitar esse mundo poeticamente, segundo o desejo de Oderlin, desejando, antes de morrer, que sua partida fosse cercada por um profundo silêncio cristão, morre em sua casa em Atenas, vítima de uma parada cardíaca, em 18 de março de 1996. Aqui algumas frases poéticas criadas por Elitis. Diz ele: se você desconstruir a Grécia, no final verá que restam uma oliveira, um vinhedo e um navio. O que significa, com este tanto, que você pode reconstruir. Você aprenderá muito se estudar o insignificante em profundidade. E uma epígrafe. Antes dos meus olhos, eras luz. Antes do amor, amor.
E quando o beijo te tocou, foste mulher. El lato gelido